Bom, nós começamos hoje no Levítico 14 sobre, vamos começar aqui, voltar aqui, a purificação dos leprosos. Então, aqui nós iniciamos hoje, e aqui já no capítulo 13 começa sobre a lepra. Tá? Lepra nas pessoas, lepra nas roupas e lepra nas casas. Aqui eu vou fazer um resumo do Levítico capítulo 13. Essa sessão do Levítico 13 lida com os sintomas preliminares de doenças de pele e, em seguida, com os sintomas de doenças de pele de, primeiro, a carne viva, segundo, feridas purulentas, terceiro, queimaduras, quarto, feridas na cabeça ou queixo, e quinto, manchas brancas, e sexto, doenças cutâneas na cabeça que provocam calvície. A lepra é uma palavra que ocorre muitas vezes, somente nos capítulos 13 e 14. Tem nos outros livros também, mas é mais entre esses dois capítulos de Levítico, 13 e 14. Trata-se de um grupo de doenças que demonstram de defeitos visíveis que serviriam de símbolos apropriados da contaminação, como também no caso do mofo. Os sintomas descritos e o fato que pode alterar rapidamente demonstram que essas doenças não era hanseníase, a clássica, que inclui várias outras doenças, bem como a erupção cutânea, sem aquelas graves. Então, ela é muito mais forte que a hanseníase, que muitas vezes nós dizemos hoje que a hanseníase hoje seria como a lepra de antigamente. Não, a lepra é uma doença bem mais forte, bem mais grave. A palavra traduzida de lepra também pode significar mofo. Os cerimonialmente impuros eram excluídos do acampamento. Era aquela área, irmãos, ao redor do tabernáculo e do pátio, onde os israelitas habitavam nas suas tendas. Posteriormente, nenhuma pessoa impura tinha licença de entrar na área do templo, onde podia ter contato com outras pessoas. Deus estava presente não somente no tabernáculo, mas também no acampamento. Por isso, as pessoas impuras não poderiam ficar no acampamento. Em consequência da sua separação de Deus, os impuros deveriam demonstrar aflição, rasgando suas vestes, não cuidando do cabelo e cobrindo parcialmente o rosto. O mofo aparecia durante a estação chuvosa de Israel, que era entre outubro e março. Esse problema ainda existe ao longo do litoral, perto do mar da Galileia, onde há muita umidade. O tratamento desses problemas desse tipo incluía comumente a lavagem. Tá? Aqui. Agora vamos para a introdução de Levítico 14. Sem essa introdução, a gente não vai pegar. Levítico 14 descreve o que um homem precisava fazer para se tornar cerimonial ou religiosamente limpo, depois de ter sido curado da lepra. Podemos ver paralelos entre o processo de purificação da lepra, como o modo pelo qual vencemos os efeitos do pecado hoje. Levítico 14 continua com instruções para lidar com doenças de pele e rituais de purificação. O capítulo detalha o processo de limpeza de alguém, principalmente a lepra. Assim que a pessoa estiver curada, eles devem trazer 2 pássaros vivos, madeira de cedro, fio de escarlate e sopo ao sacerdote. Um pássaro é sacrificado e o outro é solto. O sacerdote usa madeira de cedro, fio de escarlate e sopa para aspergir a pessoa com sangue da ave sacrificada. Este processo significa a restauração
Vou pedir para que um dos... O Alessandro, Não. dá para te... É que estão pedindo... Quando eu vejo as pessoas estão entrando aqui, eu tenho que... Tá, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Eu vou Tá? tirar aqui. Desculpe. Esse processo significa a restauração da pessoa à comunidade e sua purificação. O capítulo também aborda a purificação de casas afetadas por uma forma de mofo ou bolor. O sacerdote examina a casa e, se constatar que está impura, é limpa e purificada, com os mesmos materiais usados no ritual para uma pessoa. Esses rituais enfatizam a importância da limpeza e estado de pureza ritual após serem afetados por doenças ou impureza. Em resumo, Levítico 14 fornece instruções para a purificação de indivíduos que recuperaram de doenças de pele e para a limpeza de casas, processo de restauração e a importância da limpeza dentro da comunidade. Os rituais enfatizam o compromisso dos israelitas em manter a pureza pessoal e ambiental de acordo com os mandamentos de Deus. Vamos organizar Levítico 14 da seguinte forma. Primeira parte, procedimento de purificação de leprosos, capítulo 14, 1 a 32. Segundo, regulamentações sobre o capítulo 33 a 53. E o terceiro é a conclusão das leis sobre leprosos e mofo, que é o capítulo 14, versículos 54 a 57. O ritual depois da cura da enfermidade da pele consistia em 3 partes. Primeira parte é o ritual da primeira semana, que era fora do acampamento. Segunda ritual para a segunda semana. Aí eles já estavam vindo, ó, vocês podem ver, estava fora, agora já está dentro do acampamento. E a terceira era disposições de permissões especiais para os pobres. Nós percebemos que os sacrifícios sobre a lepra eram conforme a classe social das pessoas. Os leprosos não podiam aproximar-se da cidade e os lugares onde eles moravam eram considerados impuros, como cemitérios. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós vimos que não existe mais este conceito, conforme Romanos 6:23. Vamos lá em Romanos 6:23. Que nos diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, lá tinha. Então, quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, todo mundo ficou parelho, emparelhado, todo mundo ficou parelho. Não teve mais. Todos ficaram debaixo do pecado. Lá tinha as pessoas que pecavam. E nós vamos chegar nessa parte, mas aí, quando chegamos no Novo Testamento, a coisa modifica. A lepra, naquela época, representava o pecado, e por isso todas aquelas regras a serem seguidas, pois Deus é santo e exige que cada um de nós santidade. O pecado é a separação nossa de Deus. Em 1 João 1, 8 a 10, é deixada uma mensagem para os cristãos. Então, imagine o que vai ser para os não cristãos. Vamos ler lá, João 1, 8 a 10. 1 João 1, 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmão, nós ainda, como cristãos, reconhecemos que temos pecado e que se nós dissermos, olha, hoje eu não cometi pecado, nós estamos dizendo para Deus, Deus, tu é um mentiroso. Olha a simplicidade. Então, imagina para aquelas pessoas não cristãs que não aceitaram ainda o Senhor. Eles acham que não pecam nunca. E essa mesma passagem nos deixa um alerta para não agirmos como eles. A lepra era a separação do homem com toda a sociedade, inclusive com os seus. A lepra para nós hoje é o pecado, pois o pecado é a separação entre um Deus santo e uma pessoa que não quer deixar o pecado. Vocês podem imaginar o que era para um judeu, irmãos, deixar de ir adorar a Deus no templo, aquelas 3 vezes por dia, deixar sua família para trás e a sociedade? Agora ele sabia que ia participar de uma única sociedade que tinha dos leprosos. A lepra era mais uma impureza do que uma doença. Senão, foi assim que a lei considerou, por isso ocupou os sacerdotes e não os médicos com ela. Era um castigo infligido diretamente pela mão de Deus. E por isso deveria ser tratada de acordo com a lei divina. A lepra, por exemplo, de Miriam, Geazi e o rei Uzias foram castigo pelos pecados dele. E se era geralmente assim, não é de estranhar que houvesse tanto cuidado em extingui-lo de uma doença comum, para que ninguém fosse considerado como sob esse notável sinal de degradado divino, e não por casos completamente verificados. Parece ter sido um castigo reservado para os pecadores daquele tempo. Tinha muita doença parecida, irmãos. Então, nós temos... Não era... Porque a lepra era pesada, né, irmão? A lepra era pesada, ela parecia carne, profunda, né? Então, tinha muitas doenças de pele. Então, eles tinham que ter um cuidado para que aquela pessoa que aí estava ali não fosse considerada impura, né? Então, para poder continuar. Então, tinha muitos detalhes. Sumo sacerdote, o sacerdote é que fazia isso. Aqui eu quero mostrar, irmão, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, no lado esquerdo, ele está entrando numa barraca, que estão fora, totalmente fora do acampamento. Essa pessoa aqui, você vê que já está mais disposta, né? Está toda rasgada. Essa aqui já está mais com muleta. Olha aí, já está tapando o rosto, a lepra já está mais, né? Mas já está andando. Aqui, no fundo, a pessoa já está se arrastando. Olha como é que era a lepra. A pessoa já estava se arrastando. E aqui, irmão, são 2 pessoas, se vocês observarem, elas estão conseguindo andar, mas só se agarrando nas partes que não tem lepra. Então, imagine como é que era a coisa. Eu vou pedir para o irmão Edson fazer essa leitura aqui do procedimento de purificação de leprosos, do capítulo 14, versículo 1 a 32. Depois eu faço comentário. Obrigado. Amém. Vamos ler então, irmãos. Eu vou ler aqui, a minha versão é a Almeida Corrigida e Fiel, ok? Então, a partir do versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação, e será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes.
E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de se purificar-se, lavará suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com a água, assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado é para o sacerdote coisa santíssima. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim, o sacerdote fará a expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer a expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos, e 1 log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação, perante ao Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote, com o seu dedo direito,
espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme suas posses. Será para uma expiação do pecado, e o outro para o holocausto com a oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Amém? Obrigado, irmão. Amém, meu querido. No versículo 14, versículo 2, ser purificado significava começar a vida de novo. Uma figura do Novo Testamento no Espírito Santo. Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 5. Irmãos. Todos nós conhecemos. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É a mesma coisa que acontecia aqui. Ele começou uma vida nova. E aqui nós começamos uma vida nova quando saímos da água de novo. Nós começamos essa vida nova. E é um novo nascimento. É a mesma coisa para ele que fazia toda aquela representação. No 14:3, o leproso não podia curar a si mesmo. Ele nem podia se pronunciar limpo. Nem tinha condições de ir procurar o sacerdote de Deus. Então, o que eu quero fazer uma pausa. Lá no versículo capítulo 13, as pessoas levavam o leproso até o sacerdote. Aqui, no capítulo 14, ele já não vai mais até o sacerdote. Tá? É o sacerdote, é o contrário, o sacerdote que vai até ele. Tá? Ela pode ver, ele vai enquanto fora do arraial, ele vai lá fora, bem longe de onde os israelitas estavam acampados. O pássaro morto representava a necessidade de uma vida para recuperá-lo. O pássaro vivo que se soltava representava sua própria vida que se renovara no ato de purificação, mas não se soltava antes de ter sido molhado com o sangue do pássaro sacrificado. O cabelo cortado e raspado sugere o desembaraço das coisas antigas para agora passar a uma vida nova de liberdade. A unção, no versículo 17 e 18, simboliza que a vida do leproso passa a estar aos cuidados do grande médico, Deus. As águas correntes, a frase dá a ideia de uma nascente ou de um córrego. Vamos abrir em João, capítulo 4, aqui, versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Aqui a mulher está falando com a samaritana, né? Então nós vemos aqui a mesma coisa, essas águas correntes, está tudo simbolizando. Aqui já simboliza, aqui no Novo Testamento, a água viva é Jesus. Vamos ali para João ainda 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, vocês já pensaram bem nessa passagem 7:38?
Jesus está dizendo que vão fluir rios de água viva do nosso interior, de nós, irmão. Porque quem vive em nós é Ele. E Ele é o rio de água viva. 14:7, o pássaro que se soltava não era um sacrifício. O mesmo ritual se aplica à purificação de uma casa. Veja Levítico 14:53. E era semelhante ao ritual do bode expiatório que fazia parte da cerimônia do dia da expiação. Veja lá, em Levítico 16:21, o leproso, ao ver o pássaro voar livremente, veria uma dramatização religiosa da sua própria libertação da doença. Ó, aqui ele está recebendo, como o nosso irmão Edson leu para nós, as 7 vezes aqui, ó. Tá? E ali o sacerdote está botando um jarro de barro. E foi o que me chamou a atenção. É o jarro de barro. Eles tinham vários, mas precisava. Deus foi específico. O jarro, você vai colocar sangue, né? A bacia ali tem que ser de barro. E aqui, quando ele olha, ele sabe, ó, que ele está livre dos pecados deles, que ele vai se limpar quando o sumo sacerdote lá. 3 dízimas de um efa equivale a 6,6 litros, o efa sendo de 20 a 40 litros. O cestário era uma medida para líquidos de 0,3 litros. Em 14:12-17, este é o único caso de uma vítima inteira ser movida perante o Senhor. Veja, aqui todas as partes estão no livro de Levítico. 7, 30 e 34, capítulo 8, versículo 27 a 29, capítulo 9, versículo 21, capítulo 10, versículo 14 e 15, capítulo 14, versículo 12 e 24, capítulo 23, versículo 11 a 20. O sangue e o azeite era purificado. No ritual de purificação, o sacerdote deveria pegar do sangue, do sacrifício da expiação, da culpa, e colocar na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedo do pé direito. E também deveria pegar, também fazer o mesmo com azeite. Aqui, mas eu gostaria de ler de 14 a 17 aqui. Tá? Versículo 14 a 17. 14 a 17. Quer que eu leia, irmão? Pode ser. Versículos 14 ao 17. 14 diz assim: E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. Então, olha só, primeiro ele bota o sangue e depois ele bota parte do azeite na mão esquerda e completa todo no lado direito, em cima do sangue vai o azeite. Tá? De 14 a 18, o sacerdote tinha que colocar uma parte do cestário do óleo na palma da sua mão esquerda, uma cerimônia que pertence somente a esta purificação dos leprosos. Não que haja algo de singular no uso do sangue juntamente com o azeite. Isso também consta na cerimônia da consagração de Arão, lá em capítulo 8, versículo 30. Mas nenhuma outra passagem consta a aspersão com óleo 7 vezes perante o Senhor. Era só no leproso.
Além disso, os sacerdotes que recebiam a aspersão do sangue em várias partes do corpo, capítulo 8 de Levítico, versículo 23 a 24, não recebiam a segunda aspersão com óleo, que era o caso dos leprosos. Só esses recebiam, além do sangue, especialmente indica a reconciliação, o óleo que simboliza o poder tão necessário para ter uma vida de saúde recuperada. 14:19 de Levítico. As três qualidades de oferta para os leprosos eram: primeiro, a oferta pela culpa, versículo 13. Segundo, a oferta pelo pecado, versículo 19. Terceiro, o holocausto, versículo 19, com a oferta de cereal, no versículo 20. A oferta pela culpa era exigida por causa do estado de imundície pelo qual o leproso passara, como está lá, capítulo 5 de Levítico, versículo 13. Seguia-se a oferta pelo pecado e depois o holocausto, com a oferta de cereal. Com isso, o homem era restaurado ao seu estado legal de pureza e de comunhão com Deus e com os homens. 14:21. O azeite não era o óleo de santa unção do sacerdote, mas um azeite de oliva que foi consagrado especificamente para este culto religioso. Simbolizava a dedicação a Deus desta vida renovada. 14:21 a 32. A concessão à pobreza permitia a substituição das duas rolas pelos 2 cordeiros exigido conforme o versículo 10, e a diminuição do peso de farinha de 3 dízimas de 1 éfaro, lá no versículo 10, para 1, no versículo 21. Mas não se toleravam exceções para a oferta pela culpa. Era 1 cordeiro e 1 cestário de azeite, cujas cerimônias deveriam ser iguais para o rico e para os pobres, sendo elementos essenciais e significativos. As cerimônias elaboradas e os exames cuidadosos revelam que a pureza é importantíssima e que não se obtém só por querer. Vamos abrir em Romanos 9:16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Tu não obtém porque tu quer, tu obtém porque Deus é misericordioso. Tudo que nós conseguimos hoje não é por nosso esforço, não é por nossos planos, não é por nada, mas simplesmente pela misericórdia que Deus tem conosco. Sua generosidade, claro que misericórdia é muito mais que generosidade, e Ele nos ajuda. Só que não nos permite quando vai dar alguma coisa errada. Aí nós, muitas vezes, infelizmente, nos revoltamos. Infelizmente. A chave das cerimônias é o cordeiro da oferta pela culpa. Foi morto para pagar a culpa. Foi oferecido no lugar da oferta pelo pecado e do holocausto, vinculando esses 3 sacrifícios, no versículo 13. Terceiro, foi oferecido no lugar santo, que é Cristo. Cristo foi o único santo que será. Levou seu sacrifício até o santuário eterno, entrando nos céus. Vamos abrir em Hebreus 9, 24 e 25. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, um simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, mas agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com o sangue alheio. Ficou bem claro o que o sacerdote fez lá no passado. Jesus agora, quando ele se ofereceu por nós, ele entregou sua vida por nós e fez uma vez por todas. Quarta, esta oferta pertencia ao sacerdote, assim como a oferta de Cristo
é para alimentar o povo de Deus. Por isso que nós somos chamados de sacerdócio real. Vamos abrir em 1 Pedro 2,9. Vocês são, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Jesus é o nosso sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes agora. Vamos entrar. Olha a importância. A importância. A lepra é o pecado. O pecado está nas pessoas neste mundo. Nós somos os sacerdotes que podem tirar o pecado deste mundo. E nós temos que fazer isso, porque isso é uma ordem do sumo sacerdote para o sacerdote. Então, irmão, esta oferta era santíssima para um povo santo, que somos nós, os sacerdotes, que se descreve aqui em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Nação santa, nós somos sacerdote e uma nação santa, ou um povo santo. Em 14:25 do Levítico, é claro que só Cristo tem a capacidade para ser o Cordeiro verdadeiro, profeticamente aludido nestas cerimônias. Veja Êxodo 12:1-28 e referências. Irmão Renato, podia fazer essa leitura para nós, por favor, professor? Pois não. Vamos ler. Boa noite a todos, irmãos. Estou para trás aí. Eu estou no João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despeje a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. E examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas, que parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranque as pedras que estiver a praga e que as lance fora da cidade, num lugar imundo. Fará raspar a casa por dentro, ao redor, e ao pó que houver raspado, lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão as pedras e as porão no lugar das primeiras, tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras raspadas e a casa de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda, derrebaciar a casa, portanto, a casa, as pedras e as suas madeiras, como também todo o reboco da casa, se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarar limpa, porque a praga está curada.
Para purificar a casa, tomará 2 aves e o pau de cedro, estofo, carmesim e isopo. Molará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo de carmesim. E a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada, nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, será limpa. Obrigado. 14:34. Ao enviar praga deste versículo, alguém podia concluir que Deus é a fonte imediata de toda a lepra. Precisa-se, porém, ter em mente as seguintes considerações. Primeiro, a Bíblia descreve aquilo que Deus permite dentro da sua providência, como ato de Deus. Veja lá Êxodo 15:26, Deuteronômio 7:15, 1 Samuel 2:6, Provérbios 3:3, Isaías 45:7. Segundo, há certo caso onde vê o homem colhendo os resultados daquilo que semeou. Vamos abrir em Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, irmãos, nós vamos semear o que nós plantamos. Então, vamos tentar plantar só coisas que edificam no reino do Senhor. Vamos ser as casas que edificam, sermos o tijolo, um tijolo a mais sempre, para que nós possamos fazer diferença. Em terceiro lugar, em outros casos, não há um elo imediato com algum pecado específico. Vamos abrir em João 9:1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, pois isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Toda pessoa, aquilo que os judeus tinham em mente, se alguém era cego, era porque tinha acontecido um pecado. Tá? E Jesus deixou claro: olha, nem os pais deles pecaram, nem ele. Mas isso aqui foi para a glória de Deus. O que aconteceu foi para a glória de Deus. Então, Deus sempre tem seus planos. O homem olha de um ângulo e Deus olha de outro. Então, Jesus sempre está mostrando para nós o importante para não julgarmos com aparência, porque é muito fácil. Hoje sabemos que muitas doenças são devidas às bactérias que se multiplicam rapidamente sob as condições favoráveis de escuridão e de umidade. Antes de os homens saberem disso, Deus já tinha providenciado leis higiênicas que preservariam obedientes destas pragas. Em 14:44, Levítico 14, 33 a 44, a lepra que invade uma casa pode simbolizar o pecado que, querendo tomar conta de uma igreja, que é comparada a uma casa. Em Efésios 2, 19 a 22, vamos abrir lá. Portanto,
Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular ou principal, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados junto para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha só que maravilha. Nós somos comparados a uma casa onde Jesus, somos edificados juntos, nós nos tornamos uma morada de Deus através do seu Espírito Santo, e é isso que nós recebemos no batismo. É exatamente isso. Não tem. Nós moramos, Deus passa a morar em nós, Jesus passa a morar em nós através do seu Espírito Santo. E cujos membros são pedras. Vamos ver 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual, nós somos as pedras vivas, as pedras que buscam outras pedras, as pedras mortas, as pedras que querem dar vida àquelas pedras que estão mortas. A primeira coisa a ser feita é remover os móveis, lá no versículo 36, que simbolizam todos os hábitos, costumes, cerimônias e tradições que não têm fundamento na palavra de Deus. Depois procuram seus sinais de corrupção e podridão, no versículo 37. Este se reconhece logo, seja na prática, na doutrina, seja no culto, pelo contágio que produzem, no versículo 39. Procede-se, então, a remoção das pedras contaminadas, no versículo 40, a excomunhão individual, conforme 1 Coríntios 5, 1 a 5. Por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês, mas uma imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isto? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E é o que acontece lá, a gente vê, vai observar lá em 2 Coríntios, que esse pessoa é salva por ter colocado ele ter excomungado ele da igreja. Tá? E isso é a importância. Não considerou inimigo, não considerou nada, não o expulsou da igreja, né? Mas fez isso. E o que aconteceu? O retorno. Se depois disso não há cura e nem arrependimento, só resta a eliminação da casa. Versículo 45. A rejeição da igreja. Uma pedra da igreja. Vamos ver Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Era uma igreja que foi exemplar, a de Éfeso. Muito exemplar. Vamos ver capítulo 3, versículo 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente,
estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha o ponto que estava a igreja de Laodiceia. Então, Jesus vai rejeitar. Nós queremos que Jesus rejeite a cada um de nós? De maneira nenhuma. Nós queremos morar com Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus na vida eterna. O cristão batalha para andar sempre pela fé. Sabemos que vamos passar problemas, mas atrás de nós, nos sustentando, vem Jesus. E quem é mais forte que ele para nos vencer? Ninguém. Ninguém. Em Levítico 14, 48 a 53, aplicando seu caso da lepra de uma casa a uma igreja invadida pelo pecado, descreve-se aqui a cura. O sangue da ave sugere o sangue precioso e purificador de Cristo. Sem esta doutrina da salvação pelo sacrifício de Cristo, uma igreja passa a ser apenas uma sinagoga de Satanás. Olha só. Sem a doutrina de Cristo, simplesmente é uma sinagoga de Satanás. Só com a aparência da igreja do Senhor. Porque é uma sinagoga de Satanás. As águas correntes lembram o Espírito Santo, cuja inspiração e poder trazem reavivamento a uma igreja pecadora. A ave viva é comparável ao pecador libertado, que voa livre e alegre pelo mundo depois de ser salvo. E o pau do cedro, com o madeiro que torna o crente capaz de participar da crucificação de Cristo, para que Cristo viva nele. Vamos ver Gálatas 2, 19 e 21. Pois, por meio da lei, eu morria para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmão, vamos deixar Cristo viver na gente. Nós estamos pegando esse maravilhoso estudo do Antigo Testamento e vendo que todas as partes físicas que estão sendo colocadas no Novo Testamento só numa transferência para o espiritual. O sopo é aquilo que aplica o sangue purificador, isso sugere fé, despertada pelo Espírito Santo. O carmesim fala de purificação e de segurança, que é o caminho diário dos membros de uma igreja verdadeira. 14:48. Este segundo exame foi feito para verificar a eficácia daquilo. Conforme se fazia também no 14:53, conforme se fazia também com a pessoa leprosa, no versículo 7, libertava-se no campo o pombo vivo, para simbolizar, assim, a libertação de qualquer objeto da praga da lepra que o assolava. Havia outras lesões no corpo, muito semelhantes à lepra, que podiam afligir o doente, mas não torná-lo imundo no sentido cerimonial. A discriminação do mal competia ao sacerdote. Os leprosos eram considerados castigados por Deus, por isso seus servos, os levitas, queriam examinar os casos. A lepra era uma figura da contaminação da mente humana pelos pecados que é a lepra da alma, contaminando a consciência que somente Cristo pode purificar. Vamos abrir em Mateus lá, irmãos. Capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e a desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É uma palavra forte que muitas vezes a gente não tem entendido muito bem. Mas depois que eu ler até o final aqui, eu vou explicar para vocês. Como podemos purificar as pessoas, as nossas almas?
somente quando nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a andar em obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Eu trouxe uma vez para vocês um estudo, eu vou trazer. O nosso cérebro, irmão, ele produz de 12 a 50 mil pensamentos por dia, sendo que 80% deles são negativos. Isso foi o que estimou a Fundação Nacional da Ciência norte-americana. Vocês imaginem, mesmo lá, voltando para 1 João 1, 8 a 10, se Deus não tem razão. Nós, quando chegamos aqui e olhamos para qualquer pessoa, nós não precisamos olhar desejando, ou podemos até olhar julgando. Olha aquela roupa, olha isso, olha aquilo. Porque é só 20% aproveitado do nosso cérebro. 20%. Mas olha, é demais. Demais. 80% é pensamento negativo. É pensamento negativo. O sacerdote havia de tomar tempo com os seus exames em cada caso. 7 dias e mais 7. O servo de Deus não deve ser apressado nas suas censuras, nem condenar antes e nem depois. Vamos abrir em Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículo 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão está falando contra a lei e a julga. Então, não está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. Mas há apenas um legislador de juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes nós julgamos muito nossos irmãos. Cada um sabe seu motivo. Cada um julga um irmão. E nós devemos ficar bem cientes, irmãos, que não devemos julgar. Nós devemos tentar ajudar, tentar chegar no irmão, perguntar se está precisando de ajuda. Mas não já julgar de cara. Então, existe só um que criou a lei, que é Jesus, que julga, que é Jesus. Chegar sempre na mão de Deus. Qualquer coisa, nós temos. Às vezes as pessoas vão com um celular na igreja. Aí estão lá olhando o celular. Não, já está no Zap, está lá no Zap. E ele está seguindo a palavra de Deus. Ele abriu ali no seu celular a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no meu celular. Está seguindo por ali a leitura. Mas sempre tem uma pessoa que já está julgando aqui. Muitas vezes até esse irmão pode fazer isso mesmo, não digo que não possa, mas naquele momento que você julgou, ele não estava, ele estava lendo. Então você pecou. Nós pecamos. Então não vamos deixar isso para o verdadeiro juiz. Esta sessão aqui, irmão, principalmente da lepra, do mofo, ela é parecida. Desculpe, me deu uma câmera. No tocante às questões da restauração, o contato, irmão, o que era considerado impuro tornava-se a pessoa cerimonialmente impura, ou seja, não podia participar da vida em sociedade ou da adoração a Deus. A casa profanada pelo mofo ou fungo seria um lugar profanado para alguém morar, de modo que medidas drásticas teriam que ser tomadas, até como a demolição de uma casa. Aqui, irmão, eu estou mostrando para vocês que o sacerdote veio, foi tirado
móveis, como foi lido. Chegou aqui, ele chegou a casa, encontrou na metade. Chegou aqui agora, já estava quase lá no teto, lá em cima. Voltou depois de ter voltado 7 dias. Então, o que ele fez? Ele mandou retirar todas as pedras, tudo que tinha ali, colocar no local próprio, que era um local de impurezas, e aí ele rebocou e mandou pintar. Depois de 7 dias, ele volta lá. Se estava tudo bem, não tinha mais nada, a pessoa volta, faz a limpeza, faz a oferta dos 2 pombinhos, né? Larga um, e aí a pessoa volta a morar. Mas, se ali a leprinha, ó, depois de ter limpado tudo, o mofo voltou, né? Aqui é um mofo corrosivo, então ele tem que destruir totalmente a casa, toda a casa. Então, isso tinha que fazer. Das leis sobre os leprosos e mofo, vamos ver esse resumo das leis. A recapitulação, mas eu vou ler primeiro os versículos, vou acabar de ler o versículo lá de 54 até o final. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Das leis sobre os leprosos e mofo agora, vamos ver um resumo. A recapitulação das leis sobre a lepra e mofo, destacando a importância da pureza ritual e da saúde comunitária. Neste momento, vemos que, além do sacrifício de purificação de um leproso, Deus instrui acerca dos procedimentos a serem realizados em sendo constatada a lepra numa casa. Se a praga fosse verificada no imóvel, este deveria ser derribado. Ao final do capítulo, o Senhor declara que o objetivo de Deus, era ensinar quando qualquer coisa era limpa ou impura. Dessa forma, somos levados a refletir sobre aquilo que torna nosso lar um ambiente impuro. Como já mencionamos, as Escrituras tratam como impureza os nossos pecados, sendo que eles geram inimizade contra Deus. Vamos abrir lá em Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então, é carne, é a inimiga de Deus. E não, se não se submete à lei de Deus, então está contra Deus. Neste momento, Deus nos ensina sobre uma casa impura, ou seja, incompatível com a presença de Deus, e, portanto, restrita de tudo que provém dela. Somos responsáveis por levar sua presença de Deus, aos nossos lares, visto que ele habita em nós. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos sagrados. A família é um projeto do Senhor. Veja Gênesis 2:18. A partir do momento que o homem a constitui, ele passa a ser o principal alvo do inimigo, por razões muito óbvias. Atacando um dos membros da família, todos os membros serão afetados. Então, aprendemos que a impureza do pecado pode, em determinadas situações, não nos destruir, mas destruir o nosso lar.
Aquele que teme ao Senhor e, portanto, se aparta da impureza, ou seja, do pecado, experimentará do amor e da justiça dos seus filhos, Deus nos filhos dos filhos. Nos netos, né? Nos pais e nos netos. Podemos ler. Podem ler depois. A lepra de Levítico 13 e 14. Nas pessoas, nas casas e nas ruas. Agora, irmãos, vamos fazer podemos trazer Levítico 13 e 14 para nossos dias. Como podemos fazer isso? Vamos começar pela lepra. Ela simboliza os nossos pecados. As casas, o ambiente em que vivemos, e as roupas são todas as coisas antigas que deixaremos para trás. Vamos ver 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. Pois que tudo se fez novo. Então, a forma de nós deixarmos tudo isso é nós chegando ao sumo sacerdote Jesus Cristo e entregando a nossa vida a Ele. E no momento em que sairmos das águas, nós tornaremos limpos de todos os nossos pecados. Pois hoje as bênçãos que recebemos de Jesus é através da sua graça. Irmãos, vocês imaginem assim, ó, parem e imaginem. Quando você saiu da água, o primeiro a abraçar você é Jesus, porque ele está entrando no coração de você. Então, você abriu a porta. Quando saiu das águas, a porta está aberta e Jesus está entrando no teu coração e deixando ali o Espírito Santo. Então, não vamos esperar mais. Se aqui tem alguém que está indeciso, não vamos esperar mais. Vamos nos decidir nesse momento, pois é dessa forma que nós seremos salvos. E é isto o que importa. Amém, meu irmão? Vamos orar então. Senhor, nosso grande Deus, Pai Santo, obrigado por esse momento que passamos na tua presença. Te agradecemos, te agradeço pela paciência desses irmãos que estiveram comigo. Te agradeço por ter estado comigo, me ajudando. Pai, obrigado por todos os momentos da nossa vida. E abençoe a cada um desses irmãos presentes, em cada uma das suas necessidades. Eles estão honrando e glorificando o teu santo nome, todos os domingos, nas suas congregações. Depois, aqui nesta live, que tu deixou para todos os teus servos, teus filhos, desde essa pandemia que veio. Obrigado, Deus, por esse momento. Amém. Irmãos, eu gostaria de dar